Olá, seja muito bem-vindo à estreia do canal, nosso canal no YouTube Roberta Lemos. Conforme prometido, a gente vai ter uma entrevista espetacular, a nossa entrevista de estreia aqui com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho, compartilhar com seus familiares, porque aqui você vai ter, a partir de hoje, muito conteúdo. A gente vai ter algumas lives onde você também vai poder participar. E agora a gente então estreia o nosso canal com o nosso querido ministro Milton Ribeiro. Muito obrigada, ministro, por nos receber, por disponibilizar o seu tempo nesse momento tão importante. Muito bem, eu queria, Roberta, prestigiar você pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, agradecer, porque em outros tempos eu não era ministro, mas você sempre abriu espaço para que a gente pudesse fazer algum tipo de comunicação. E eu falei, eu não posso deixar de atendê-la, também porque eu sou o único ministro aí da região, e prestigiando também o nosso canal regional e os youtubers agora, que você é uma, da região. Isso aí, muito obrigada, ministro. É um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre a educação, começar a entender esse momento que a gente está vivendo. Por que o senhor aceitou, então, esse convite do presidente Jair Bolsonaro de ser ministro da Educação num momento tão crítico do nosso país? Pois é, eu mesmo às vezes faço essa pergunta, porque a minha vida estava bem tranquila, como pastor de uma comunidade muito amorosa, de quase 1.000 pessoas aí em Santos. Eu estava com a minha vida bem tranquila, só que eu sempre estudei em escola pública. Eu estudei em São Vicente, no Grupão, depois Martim Afonso, e por fim, como eu disse, até no meu discurso, eu fui muito abençoado quando eu pude fazer meu doutorado na Universidade de São Paulo, o doutorado em educação. Então, eu me sentia sempre muito devedor à escola pública, e quando o presidente me surpreendeu fazendo um convite, um desafio, eu me senti, por idealismo, somente por isso, eu me senti desafiado a dar esse retorno à minha pátria, à sociedade brasileira, que de uma maneira muito direta tanto me ajudou na minha formação e na minha vida. Essas são as razões primeiras, porque até financeiramente eu falei para ele, falo, as pessoas têm uma ideia errada de políticos, né? De que vem, que ganha muito. Eu venho para cá, eu venho ganhando quase metade do que eu ganhava em termos de sustento da família, mas minha vida está equilibrada, graças a Deus, por tudo que eu já fiz com 62 anos. Mas até eu falei numa das entrevistas que eu dei, quando você vir um político que vem para Brasília e se enriquece, você coloque as barbas de molho, porque alguma coisa não está muito certa na conduta dele. Aqui não é lugar de enriquecer, pelo contrário, é lugar de doação. É isso que a gente espera, né? Eu acho que o Brasil espera, né, ministro? Porque a gente tem uma situação muito delicada no nosso país quando a gente fala de política, muitas pessoas desacreditadas, e é esse tipo de ação que a gente, enquanto população, espera ver dos nossos governantes, dos nossos ministros. Voltando à nossa questão da educação, o seu antecessor, ele foi muito criticado e chegou a ouvir na mídia, na imprensa, que a educação ficou parada com ele. A gente não vai fazer uma retrospectiva, mas quando a gente assume uma pasta, assume alguma coisa, a gente precisa ver o passado para poder, né, vislumbrar o futuro, arrumar a casa no que precisar. Como é que o senhor avalia, então, o desempenho do antigo ministro e o que ele fez que daqui para frente o senhor conseguiria avançar em relação à educação? Na verdade, o que eu penso a respeito dessas questões, o ex-ministro Abrão, ele tinha a sua maneira de pensar, de ver e de relacionar com a sociedade e com as suas ideologias. Eu respeito, porque nem tudo o que ele fez foi ruim, há coisas boas que ele fez, ele tinha certa coragem para tomar algumas decisões, e a minha ideia é que eu possa pacificar um pouco as relações aqui do MEC, sobretudo com
as universidades federais, os institutos federais, e também com o próprio Congresso, porque, pela sua personalidade, muitas vezes ele fazia algumas colocações. Mas eu não gostaria, até mesmo, por uma questão ética, de avaliá-lo, né? Eu acho que ele teve os seus pontos positivos, repito, nesse ponto da sua coragem para fazer um enfrentamento, sobretudo ao marxismo cultural, que a gente vê bem presente nas escolas e universidades, e nesse ponto eu acho que é o grande ponto de mérito dele. Eu vou tentar exatamente pacificar, abrir diálogo e ouvir o que todos têm a dizer e estabelecer aí um foco para que a nossa educação saia dos últimos lugares do PISA para pelo menos uma localização mediana naquele ranking. Se a gente pensar dessa forma, então, ministro, o que precisa mudar? Precisa mudar em que ponta? Na educação básica ou nas universidades? Então, eu penso assim, que as gestões anteriores, sobretudo na questão dos antigos governos de esquerda, eles, por razões das suas ideologias, eles acharam que o importante para a população mais carente era ter um diploma na mão. Então, eles fizeram multiplicar as universidades e os institutos, que, no meu entendimento, não foi a melhor escolha, na minha avaliação. Por quê? Porque quando a gente vai construir uma casa, a gente não começa construindo pelo telhado, a gente começa pelo alicerce. E eles deram uma atenção, mas uma atenção relativa à educação básica. Por que atenção relativa? Embora eles pusessem muito dinheiro, eles priorizaram causas, vamos dizer assim, sociais mais relevantes. Eles queriam dar comida para os alunos, ter alguma coisa nesses termos, e descuidaram do conteúdo. Colocaram o ensino e a educação num patamar mais baixo. Então, a criança comia, tinha segurança, tinha transporte, tinha até alguns com atendimento médico, mas só que elas iam para a escola e não aprendiam. Lá era tudo menos escola, né? Exato, pois é, o meu entendimento. Por quê? Porque eles optaram por uma filosofia de educação que, para mim, novamente, com todo o respeito que tem aos educadores, é equivocada. O presidente Jair Bolsonaro fez um pedido para o senhor cuidar, então, da educação das crianças. Então, de que forma o senhor pretende atender esse pedido, já pegando o gancho disso que o senhor falou? O que dá para a gente mudar nessa questão da educação básica, focando na educação, não só no assistencialismo, não só no da comida, na assistência médica? Ele fez muito claramente esse pedido. Nesse ponto, ele se identifica, claro, com a população mais carente, né? E a gente tem visto ele se pronunciar de uma maneira muito direta a respeito do assunto. A sua simplicidade tem sido até motivo da sua empatia, da sua simpatia diante das camadas mais carentes da nossa sociedade. E ele pediu isso mesmo, exatamente o que nós fizemos. De uma maneira muito direta, eu gostaria de fazer um registro aqui no seu canal sobre a participação do ministro Paulo Guedes. O Paulo Guedes, que é um técnico, é um homem, no meu entendimento, um ministro brilhante na condução dessa questão de finanças do nosso país, que se não fosse essa pandemia, nós estaríamos agora em outro patamar, porque a curva era muito crescente ao final do ano passado. Mas, enfim, diante disso tudo, ele teve o cuidado, me reuni com ele uma vez, e, por fim, depois ele me ligou e me deu opções, né, para que eu pudesse escolher onde que ele deveria centrar mais a alocação de recursos
e no Fundeb. E eu falei de uma maneira muito direta que eu gostaria mesmo, na área de educação, que a gente olhasse com mais carinho e desse um valor maior sobre a educação básica, as crianças e tudo aquilo do entorno que ajuda as crianças a ter mais condições de aprendizado. E ele me atendeu, e ontem foi promulgado, o Congresso ele aprovou, é uma PEC, que agora não tem mais prazo, está ligada à Constituição, quer dizer, para haver uma mudança, vai precisar de quórum qualificado e todos aqueles detalhes que, naturalmente, você conhece. Ou seja, então, para quem não entender muito bem o que significa o Fundeb, hoje a gente tem uma verba, então, que vem da União, destinada Sim. às escolas, principalmente a essa questão de educação básica, uma verba que começa com 10%, se não me engano, até 2026 chega a 23%, correto? Exatamente. Esse foi o crescimento de 10 para 23. É um valor considerável diante de tudo isso que nós estamos passando. Isso aí são alguns bilhões, né? Então a gente fala em 10, 23, a gente acha que não significa muito, mas esses são números astronômicos, viu? Para o dia a dia da gente. Ministro, eu gostaria de tocar num assunto muito importante, onde as pessoas hoje falam muito em relação à volta às aulas, né, na nossa região, no Brasil de uma forma geral. Eu sei que o senhor, como ministro, talvez não tenha como intervir diretamente na retomada às aulas presenciais. Imagino que isso seja algo mais pertinente ao governo do estado, aos municípios, mas eu gostaria de escutar o senhor, enquanto ministro da Educação. O senhor é a favor ou não da retomada das aulas presenciais nesse momento? Esse é um assunto, deixa eu lhe falar, que é muito discutido. Por quê? Porque se você olhar fora do Brasil, algumas nações até mais desenvolvidas, eles estão fazendo a mesma pergunta. Eles estão em dúvida a respeito desse tema, da volta. Essa discussão é muito contemporânea, muito presente em todo lugar do mundo, porque há um desconhecimento total ainda das possíveis sequelas ou da como esse vírus ele infecta e quais as consequências. Então, nós temos ainda muita dificuldade e todo mundo tem essa dificuldade de tomar uma posição. Até mesmo no Brasil, que é um país continental, a gente pode ver que em algumas regiões mais e menos há uma diferença você olha para o sul, tem menos infecção, agora tem mais, ou o norte já está superando. Então, se tivesse uma decisão a respeito, ela teria que observar a realidade regional de cada parte do Brasil, porque as realidades são diferentes, até no enfrentamento da epidemia. Agora, achei interessante a pesquisa feita pela Prefeitura de São Paulo recentemente, que mostra um número de crianças infectadas e assintomáticas relativamente muito grande. E se a gente pensar nisso, a gente reúne essa meninada toda, criança não tem limite, vai querer abraçar, beijar, enfim. Isso vai, se for para pensar em alguma coisa, pode contaminar todas, e o problema é quando elas voltam para casa e trazem o vírus de uma maneira muito direta, o pai, tio, avô, e isso pode gerar. Eu tenho essa posição, e eu não posso falar nem como ministro, porque esse não é um tema que tem a ver comigo, mas eu acho que cada governador, cada prefeito deve ter a sensibilidade de observar na sua região se ele tem essa segurança, né, a segurança sanitária e dos pais também, para poder voltar às aulas. Se houver essa segurança, porque a nossa CNE aqui, nosso Conselho Nacional de Educação, emitiu não é uma decisão, mas um pronunciamento para que esse assunto fosse levado até a opinião dos pais e dos gestores. Mas tem que ouvir os pais, porque não é brincadeira você expor o seu filho hoje
algo que você não conhece muito bem. No entanto, tem regiões que há segurança e que é possível. Então, a minha opinião ainda é uma opinião muito pessoal, não como ministro, porque não me cabe tomar uma posição, e tudo que eu falar naturalmente tem consequência, né, hoje, mas eu creio que essa administração regional e o peso regional, e ouvir os pais. Eu acho que alguns pais, eles não gostariam que seus filhos voltassem às aulas nesse momento ainda. Acho que depois que for comprovada a eficácia dessa vacina, que nós estamos ouvindo falar tanto aí, vários tipos, eu acho que vai ser oportunidade de uma retomada mais segura. O senhor acha que a pandemia ela acabou reforçando ainda mais essa disparidade que a gente tem entre as classes? Por que eu falo isso? A gente as escolas se reinventaram dentro do possível, né? Foi algo inusitado, nunca aconteceu, de uma forma muito rápida, as pessoas tiveram que tomar decisões e encontrar alternativas, e a gente tem diversas situações. Aí a gente fala de ensino público, de ensino privado, realidades completamente antagônicas, e às vezes o conhecimento não chega nesse aluno. Diante disso, ministro, a gente pode dizer que de repente esse é um ano perdido em relação ao conhecimento? Olha, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre essa questão do ano. Eu acho que o ano perdido, infelizmente, foi para os 115 mil que morreram, né? Eu acho que a sociedade, o mundo, de uma maneira geral, aprendeu algumas coisas, em termos de solidariedade, em termos de até higiene, né, que eu acho que foi uma coisa muito bem difundida. A questão da educação, essa valorização do ensino EAD, né, ensino à distância, ele foi de uma maneira muito grande valorizado, e eu creio que eu não posso considerar como um ano perdido, porque eu acho que todo mundo aprendeu, todos nós aprendemos. Com relação ao conteúdo, isso pode ser recuperado, e aí a gente vai ver maneiras, no futuro, formas para a gente poder reforçar ou recuperar alguns conteúdos que, por questão de tempo, não foi possível ser aprendida pelas crianças e tal, mas eu acho que em tudo isso houve, na verdade, um aprendizado de todos nós, e eu não considero, então, a minha palavra tem sido essa, para mim não é um ano perdido, mesmo querendo ser bem rigoroso, eu acho que não. E nós vamos encontrar maneiras e fórmulas para que esses conteúdos possam, de alguma maneira ou de outra, chegar à mente e ao coração das crianças e dos adultos também. Esse ano, o Enem foi adiado por conta da pandemia. Tem alguma mudança no sistema da prova, alguma novidade para a próxima edição do Enem? Na verdade, ele foi transferido para janeiro. A novidade é uma prova digital, que depois vai ser disponibilizada para alguns. Nós estamos tentando fazer uma prova digital, com controle e tal, porque a grande questão do EAD, que eu tenho falado, e mesmo de provas, é a questão da maneira como a gente, como é a cultura do brasileiro, né? Eu não quero aqui criticar os brasileiros, porque eu sou brasileiro, mas o brasileiro, se ele puder levar vantagem, colar e tal, isso, com raríssimas exceções, vai acontecer. E eu tenho muita dificuldade, por exemplo, a provas à distância, sobretudo a aula à distância, tudo bem. Agora, a prova e a avaliação à distância, né, mesmo com todos os recursos hoje presentes, né, questão de reconhecimento facial e tal, eu acho que eu tenho alguma dificuldade. Inclusive, aquilo que eu puder orientar, eu vou caminhar para que toda e qualquer prova EAD, as aulas podem ser à distância, mas toda avaliação seja presencial, em polos e com fiscais e tal. Isso vai valorizar o curso, a prova, e vai dar a condição da pessoa ter coragem, falar, não, eu fiz EAD,
eu estudei por minha conta, tive disciplina, mas na hora da avaliação tinha lá um fiscal comigo, porque, não sei se você sabe, quando uma universidade ela emite um diploma de um curso EAD, nesse diploma, ele não consta lá, esse fez o curso EAD. O curso presencial, o diploma presencial e EAD são iguais, assinados lá pelo reitor, pelo diretor. Então, eu acho que uma vez que isso acontece, o empregador não sabe como foi feito o curso. E, naturalmente, o presencial, se não tivesse a questão de uma certificação na prova rigorosa, ele podia desconfiar, isso aí fez de qualquer maneira e tal. Mas a gente vai valorizar o aluno, vai valorizar o certificado e o diploma dele. Falando em relação à educação de um modo geral, eu sei que vai ser uma pergunta difícil, talvez, de responder de uma forma rápida e objetiva, mas se a gente fosse analisar hoje a educação que a gente tem, a educação que o senhor sonha para o Brasil, o que precisa mudar? Eu acho que nós temos, nos últimos tempos, dado um protagonismo ao aluno. Eu acho que esse protagonismo, depois que passou do aluno, começou-se também a falar na estrutura. Eu acho que, para mim, ainda é uma visão pessoal, há um equívoco. Acho que a gente tem que dar protagonismo agora ao professor. Por que isso? Porque eu trago com muito boa lembrança o impacto de alguns professores que eu estudei em São Vicente, me lembro deles até agora, como eles influenciaram minha caminhada. E o que a gente vê hoje é alguns absurdos, inclusive professores sendo agredidos por alunos, há uma total falta de respeito, embora eu creia que o respeito ele se dá também muito pela maneira como o professor transmite o seu conteúdo, pela segurança que ele tem sobre aquilo que ele ministra. Mas o que a gente vê hoje é que falta, como se colocasse um professor e aluno pela filosofia que foi adotada hoje, que move muitas escolas de pedagogia, é como que se fosse uma mão dupla. E eu ainda tenho algumas dificuldades a respeito disso. Eu acho que o professor ele tem que ser uma pessoa que transmita conhecimentos e tal. Claro que ele vai aprender, mas ele, principalmente, ele vai ser alguém que vai estar ministrando mesmo o conhecimento para os seus alunos. E para a gente finalizar, então, ministro, será que esses professores hoje estão preparados? O senhor mencionou, né, a questão da agressividade dentro de sala de aula. A gente está vindo com uma geração que às vezes não respeita limites, não respeita a hierarquia. E antigamente a visão do professor era essa. Hoje a gente vê vários segmentos da sociedade mudando, né, se reinventando, e parece que a escola, de certa forma, ela estagnou no tempo. Como a gente poderia equalizar, então, essa necessidade de ter uma escola que atenda às necessidades hoje desse aluno, que é uma necessidade diferente de um aluno de 30, 40 anos atrás, sem tirar o papel do professor enquanto a autoridade, mas talvez não o único detentor do conhecimento, né? Alguém que possa fazer essa troca, mas sem virar baderna. Você tem que entender uma coisa. O que a gente vê na escola, infelizmente, é reflexo que existe nos lares. Um aluno que não respeita o pai, nem a mãe, ele não vai respeitar professor, nem polícia, nem ninguém. Então, isso é uma doença da nossa sociedade. E o que eu quero é, de uma maneira, mesmo que seja bem pequena ainda, mas estabelecer e dar segurança aos professores com a valorização deles de uma maneira muito direta, para que eles possam não ter receio de serem despedidos ou enfrentarem inquéritos ou sindicâncias, melhor dizendo, porque eles quiseram manter a disciplina dentro da classe.
eu acho que a gente tem que valorizar um pouco mais a figura do professor, o respeito pelo professor, e isso, naquilo que eu puder contribuir, embora eu não tenha essa gestão sobre o ponto final do professor, mas eu sempre vou falar nos meus discursos a ideia de valorização dos professores, porque lá na frente o aluno vai reconhecer que o professor mais exigente é aquele que, de uma maneira muito direta, contribuiu para a sua formação, e ele vai lembrar, às vezes até com um pouco de raiva, mas agradecendo, olha, eu só sei isso porque aquele professor talvez não passou, fiquei de DP nessa matéria, ou me reprovou, enfim, agora eu sei o quão útil foi a atuação e a coragem dele. Esse negócio de progressão, por exemplo, que foi implantado há uns anos, isso para mim é um absurdo. Progressão continuada, o aluno não sabe nada, passa de ano. Isso, meu Deus do céu, isso não podia existir nunca. Com todo respeito, eu digo, é a minha oportunidade agora de poder. Se eu encontrar isso pela frente, eu vou lutar com todas as forças, porque isso é um absurdo. O aluno não tem motivação nenhuma para estudar, ele sabe que vai passar de ano, e isso tem que ser revertido. Eu creio que grande parte das escolas públicas brasileiras já abandonou essa ideia, e é isso que nós queremos. Tá bem? Para fechar de verdade agora, ministro, prometo que é a última, eu prometo. A gente está falando, então, de um ensino brasileiro, de uma forma geral, um ensino muito focado no conteúdo, né? Um ensino conteudista. Existe alguma chance da gente pensar numa educação que ensine para a vida e não que ensine para passar na prova? Então, isso aí tudo, claro que os pedagogos falam muito sobre isso, né? Agora, o que acontece é o seguinte: ensinar para a vida. Eu creio que, para que a gente possa partir para esse ponto, que seria o ponto desejável, eu tenho que dar ao aluno as ferramentas mínimas para ele poder, ele mesmo, ter assim, ele mesmo desenvolver o seu critério crítico a respeito das coisas que acontecem, entende? E como eu faço isso? Dando a ele as ferramentas. Quais? Que ele saiba ler, escrever e entenda o que lê, entende? Porque não adianta eu tentar prepará-lo para a vida com conteúdos que vêm prontos, se ele não tem capacidade crítica para avaliar se aquilo é alguma coisa boa ou ruim. Eu não tenho nenhuma dificuldade de um menino que chega, por exemplo, no pré-vestibular, e ele se enamora pelos valores, por exemplo, socialistas. Mas ele leu, ele entendeu, ele compreendeu, enfim, não é isso que eu quero, não é que só vai olhar numa direção. Enfim, nós não temos isso na nossa escola, e as pessoas querem dar pacotes prontos para os alunos. Então, vamos mudar essa educação, ministro? Vamos trazer uma educação de qualidade para o nosso país? Eu quero lançar sementes só. Eu não vou conseguir mudar nada, ou nada, não, pelo menos algumas coisas, mas nós queremos lançar uma direção, uma semente. Primeiro, pacificar. Eu não tenho tempo para brigar, porque eu não quero brigar com ninguém, eu quero me unir a todos os educadores de esquerda, de direita, de centro, que a gente caminhe em prol da melhoria da educação do Brasil. Então, a educação, a gente não levanta bandeira partidária, a gente educa o brasileiro. Exato, mas cabe aqui uma ressalva. É claro que, no final, o projeto que vai prevalecer, com todo respeito, eu vou ouvir a todos, é o projeto que foi o projeto oriundo do presidente Bolsonaro, da eleição vitoriosa de 2018, né? Que foi isso que a sociedade disse. Estamos cansados desse modelo, queremos outro, mas eu quero ouvir todos, para a gente fazer aí uma seleção de ideias e considerar a palavra e as ideias de todos. Ok. Ministro Milton Ribeiro, muito obrigada pelo seu tempo. Sei que é difícil conseguir uma janela na sua agenda, mas eu agradeço de coração essa oportunidade. Eu queria prestigiá-la, viu?
Eu acho que você faz um trabalho muito bonito aí na nossa Baixada e eu quero prestigiá-la para que você continue como essa boa jornalista que tem ideias, que sabe conversar, e que meu desejo é que você seja muito feliz na profissão, que Deus abençoe muito sua vida e sua família. Amém. Muito obrigada, ministro. Que Deus abençoe muito o senhor aí, que o senhor faça a diferença no nosso país. Tá bem, muito obrigado, sucesso, viu? Obrigado. Aí a nossa entrevista, então, com o ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação, trazendo algumas diretrizes sobre os novos rumos da educação no Brasil. Muito obrigada e a gente se vê. Até o próximo vídeo.